A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao programa Movidos pela Fé. Nós estamos falando direto do Manaim de Domingos Martins, aqui no estado do Espírito Santo. E você já sabe que nesse programa você vai ouvir experiências dos nossos irmãos que têm vivido ao longo da caminhada na presença do Senhor. Eu já te convido a curtir e compartilhar esse conteúdo. E se preparar aí, porque Movidos pela Fé vai começar. Você sabe aonde o Senhor quer te usar na obra dele? Essa pergunta, ela aparece nas nossas vidas quando nós conhecemos o Senhor e quando decidimos em nosso coração querer ser usado nas mãos dele. E aí? Aonde será que o Senhor quer te usar? No louvor? Na palavra? Nas aulas com as crianças? Bom, a nossa convidada de hoje, ela viveu essa experiência como muitos de nós já vivemos. E ela vai compartilhar a experiência que ela viveu com um chamado com louvor na presença do Senhor. Paz do Senhor, Mike, tudo bom? Paz do Senhor a todos. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Amém. Mike, você é empresária e compositora. Isso mesmo? Seu nome, vamos ver se eu consigo acertar. Mike Micaela Kunert Debs. Não. Como que é? Mike Michaele Kunert Debs. Ah, tá. É alemão? É. Alemão. Mike, você é empresária, casada com o pastor Winston, né? Sim. É a igreja onde vocês reúnem, é? Hoje nós estamos na Vila da Paz ali, um bairro de Campinho, Domingos Martins, né? Você tem 3 filhos, no qual todos os 3 eu conheço. O José, a Ana, a Nívia, né? Tenho os meus genros, Rafael e Emílio, e a minha neta maravilhosa, paixão da nossa vida, né? Rafaela. É conhecida como Rafinha. Rafinha lindo. Um passarinho me contou, esse passarinho se chama Nívia. E que você compôs uma música para ela, isso mesmo? Compus, Quando meus filhos eram pequenos, eu fazia música para os meus filhos, né? Inclusive eu trabalho com isso hoje também. E Rafinha ia nascer e eu não tinha composto ainda, feito a música dela. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que a minha neta vai nascer? Eu ainda não fiz a música da minha neta. E teve um dia, menina, que, olha, eu sentei no teclado, eu estava sentindo alguma coisa muito forte. E eu sentei no teclado e falei assim, é a música dela. E eu fiz a musiquinha dela e Nívia levou também para a sala de cirurgia. Ganhou neném com a música dela. Você trabalha com isso, né? Trabalho com isso. Você cria, no caso, músicas personalizadas. Mas indiferente, pode ser só para nascimento? Não. Eu já fiz músicas de avós para os netos. Ah, que lindo! Né? Você pode fazer música dos netos para os avós, que muitas vezes se sentem tão sozinhos, né? Música tem todos os motivos vir a música, né? É verdade. Eu vi uma vez, hoje tem muito disso, que é chá revelação que eles fazem com uma música. Isso revelando o sexo do bebê, né? Sim, podemos fazer isso também. Muito lindo, muito lindo. Muito. E inovador também, né? Sim. Você tem uma família que é uma graça, né? Todos eles servos do Senhor. A maioria voltado trabalho com louvor, não é? A maioria. Graças a Deus, Você se converteu, você compartilhou comigo com 19 anos. Uhum. Você imaginava, Mike, um dia ter uma família tão abençoada, servos do Senhor? Você imaginava, assim? Olha, eu digo a você que era o sonho da minha vida. Deus. Um dia eu disse assim para minha mãe, eu vou ser feliz. Eu disse para ela, eu vou ser feliz. E eu sou feliz. E o Senhor me deu o que eu mais prezo nessa vida, que é a família, né? Para a honra e glória do Senhor, porque isso a gente não faz sozinho, né? Tudo isso é obra de Deus, né? Tudo é o Senhor dentro.
dentro da estrutura da família e a família dentro da estrutura da obra também, não é? Porque é muito difícil. Hoje em dia, então, não tem como você fazer com que uma família permaneça de pé se não estiver, o alicerce não for o Senhor Jesus. Antigamente ainda tinha os bons costumes, Sim. né? Que estavam mais perto da palavra. Hoje não, hoje a sociedade assimilou o pecado, né? Então, não tem, por isso que tudo está se desfazendo, né? Então a família, ela fica firme se a base for a palavra, se a base for o Senhor Jesus, né? Nós glorificamos ao Senhor pela família que o Senhor nos deu, né? Sim. Pelo sustento, porque é tão difícil. É tão difícil. Sim. Estarmos todos juntos, né? Sim. Na mesma comunhão, no mesmo corpo. Mas são as escolhas, né, Lucélia? Nós escolhemos. Nós escolhemos a Cristo. Nós escolhemos a palavra. Nós escolhemos servir ao Senhor. Lógico que Ele nos escolheu primeiro, né? Lógico. Mas nós queremos. É o nosso prazer. Nós queremos ter a nossa família pautada dentro da palavra. Porque a doutrina é que nos sustenta. Não é? A doutrina dentro da sua casa é que te sustenta. É a meditação na palavra de dia e de noite. Naquilo que é certo, naquilo que é errado. A palavra, ela te direciona, ela te ensina o que escolher. Embora muitas vezes a gente ainda erra, né? Sim. E somos humanos, né? Somos humanos e nós glorificamos ao Senhor porque a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela se estende sobre as nossas vidas. E a casa, a família que temos é a misericórdia do Senhor sendo estendida sobre nós. Misericórdia, misericórdia sobre misericórdia, é isso aí. É isso aí. O tema dessa semana é o chamado para o louvor. Você tem a sua experiência com o chamado do Senhor para a sua vida, para o louvor. E eu gostaria que você desse para a gente um pequeno resumo, desde o momento que você se converteu, que você conheceu o Senhor, até o momento onde você entendeu que era o louvor que Ele queria para a sua vida, que era esse o chamado. Então, eu na semana do meu casamento, na terça, meu aniversário seria era na terça e o meu casamento no sábado. Então eu fui numa igreja em Winston e nós nos ajoelhamos e um pastor muito querido nosso, que eu não conhecia, ele nem sabia de mim, e ele, naquele dia, ele teve uma visão, quando eu pedi para orar por mim, que o Senhor me dava um teclado de ouro e para um Winston uma agenda de ouro. Aí eu fiquei muito encantada, porque, meu Deus, ele não sabe que eu toco, né? Mas isso foi você já conhecia o Senhor? Não, eu já conheci o Senhor assim, eu estava 6 meses na presença do Senhor, né? E ia me casar. E aí, nessa semana do casamento, aí casei e tudo. E foram passando os dias, muito incrível. Porque quando eu me converti, o que dizer sobre dons espirituais? Que coisa mais linda e extraordinária os dons espirituais. E eu casei, a minha turma de jovens, né, porque tinha muitos jovens na minha turma, todos eles tinham dons espirituais. Gente, profecia, arrebatamento, as visões, o extraordinário de Deus aconteceu assim. E eu ali naquilo tudo, eu ficava olhando, meu Deus, que maravilha, que lindo, que maravilhoso. E não acontecia comigo. E eu ficava olhando assim, meu Deus. E eu nisso tudo, aonde que eu estou nisso tudo? Que não acontecia comigo. Tinham dons comigo, mas eu comecei. O Senhor me chamou para o grupo de louvor. Já trabalhava ali no grupo de louvor e tudo. Mas faltava, eu queria avançar e eu não sabia como. E eu falava, meu Deus,
eu quero, mas é isso aqui, eu só vou ficar tocando. Eu ficava pensando assim, eu quero algo mais para minha vida, né? E eu ficava olhando os dons, aquela coisa toda, menina, e eu comecei a pensar, gente, eu acho que Deus não me ama como ama esses irmãos, porque não é possível. Porque eu comecei a buscar, né? Eu quero dons e tal, vou buscar os dons, tudo. Eu tinha uma experiência aqui, outra experiência ali, mas não era aquela abundância, essa coisa maravilhosa, extraordinária que os irmãos que Deus levantou para ter dons têm. E eu comecei a acreditar que o Senhor não me amava, que eu não era suficiente para ter aquilo ali. Porque não era possível, porque que eu não tinha? Eu estava buscando o Senhor e não tinha os dons assim na minha vida, né? E aí eu comecei a acreditar numa mentira. Comecei a acreditar que Deus não me amava como amava os irmãos. É uma mentira. E esse sentimento ficou no seu coração? Muito tempo. Eu acredito que uns 2 anos. Mas eu, pelo que eu já tinha conhecido de Cristo, a misericórdia dele me alcançava todos os dias. A bondade dele me alcançava todos os dias. Então, assim, aquilo ali não foi suficiente para me tirar da presença do Senhor. Entendeu? Eu tinha esperança de alguma coisa, né, que iria acontecer. Eu não sabia, mas precisava acontecer assim na minha vida, né? E eu não me achava, não me encontrava ali naquele meio, assim, porque eu queria algo mais, servindo ao Senhor, se dedicando ao Senhor, mas tinha esse sentimento. Nasceu esse sentimento que não era do Senhor. Não era de Deus isso. E eu fico imaginando quantas pessoas hoje sofrem, não só por esse motivo, por outras mentiras talvez que acredita. Não é? Porque nós somos chamados e o propósito do Senhor é nos usar conforme a vontade dele. Sim. E às vezes a gente quer algo que não é a vontade dele, né? Não que sejamos menores, mas porque não é o propósito dele. Não. Como foi para sua vida? O propósito do Senhor foi pro louvor na sua vida. Menina, então o que aconteceu comigo? Então um dia eu ouvi uma coisa tão simples que se eu falar parece simples, mas para mim não era tudo na minha vida. Alguém falou, Deus ama todos igual, só que ele tem um plano, um projeto diferente para cada um. Aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Eu falei, o quê? Deus me ama, então é igual? Tá. Então ele tem um plano para mim diferente? Então agora eu quero saber. Eu quero saber o que é. Se ele tem um plano para mim diferente, eu quero saber. E aí eu comecei a buscar. Comecei a buscar o Senhor para aquilo agora que era meu. Eu já tinha entendido que aquilo ali não era para mim. Aí você começou a orar ao Senhor. Senhor, o que é? O que é? Agora eu quero, Senhor, o que o Senhor tem para mim. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Então, eu acho assim eu penso que eu devo estar falando para muitas pessoas, talvez, que estão se sentindo nesse local. Você talvez imagina que você gostaria de uma coisa, mas o que Deus tem para você é outra, e Ele vai fazer coisas grandes para você em outra coisa. Quando nós tomamos posse desse entendimento... Você tem que amar. Você tem que amar aquilo que Deus tem para você. Você tem que acreditar que o que Ele tem para você é maravilhoso. Amém. E ir atrás daquilo ali. É o que Deus planejou para você. Há alguma coisa imperfeita de Deus? Não há nada imperfeito. Então, eu comecei a amar o que eu nem sabia o que era. Mas eu sabia que tinha alguma coisa e eu comecei a amar aquilo ali. Agora eu quero saber o que é. Foi a partir daquele dom que você falou no começo a respeito do teclado que você recebia, que você entendeu que era o chamado para o louvor? Na verdade, não. Na verdade, eu já fazia parte do louvor. Porque eu fico imaginando que os irmãos que também trabalham no louvor,
acha que não se acostumem só com isso. Vamos buscar o que Deus tem para você, porque eu não sei o que Deus vai fazer, porque Deus é tão extraordinário, tão competente para fazer a vida de cada um uma história extraordinária. Então, eu não sei. Não se acostume aonde você está, porque Deus, ele é infinito, é infinito. Então, você vai buscando, né, ao Senhor e ele vai amplificando, você vai se aprofundando dentro da sua instrumentalidade. Então, quando eu me entendi que eu continuei ali o que eu estava fazendo sempre, mas eu não sabia o que ele iria fazer, né? Aonde que as coisas iriam chegar, não sabia. Quando você tomou posse da bênção, né? De saber que o Senhor, ele te queria para o louvor, para o chamado, para o louvor. Qual foi o seu posicionamento agora? Agora eu sei que o Senhor quer me revelar louvores. Quando o Senhor, quando eu eu digo para você que eu não estava muito consciente ainda. Porque como eu já tinha estudado música, então eu comecei a servir ao Senhor pela música dentro da casa do Senhor, certo? Então isso era uma coisa básica para mim. E aí o Senhor revelou que iria dar louvores revelados, iria revelar louvores para os irmãos. E até então também eu não sabia que isso iria acontecer para minha vida, na minha vida, né? E continuei buscando o Senhor, né? E foi num dia que eu estava colocando a Nívia para dormir, que ela era pequenininha. Ali o Senhor me deu a revelação do primeiro louvor, colocando ela para dormir. E veio o coro, e veio a letra, e veio tudo. E aí eu fiz o primeiro louvor, e era um louvor para casamento, né? O louvor Unidos. E ali começou. Mas eu também, foi uma coisa nova, mas eu também não sabia como que ninguém sabe como vai ser. Eu só permaneci, continuei buscando o Senhor e amando o que Deus tinha para mim e respeitando tudo aquilo que o Senhor tinha para minha vida, né? E as coisas foram crescendo. Para os irmãos que não conhecem a Mike é uma das servas que o Senhor revela louvores, tem revelado louvores, servas e servos, né? Ela tem bastante louvores revelados dentro da nossa coletânea. Um deles todo mundo conhece, que é Bodas do Cordeiro. Mike, eu acredito que essa minha pergunta não é uma dúvida só minha, mas de muitos dos irmãos que trabalham com louvor na casa do Senhor. Como que é? Para cada louvor existe uma experiência, né? Para cada louvor existe uma experiência específica. Mas como que é o decorrer da experiência? Como que você faz? Como que é o trabalho para receber essa orientação do Senhor, para compor, para colocar tudo em ordem? Como que é? Sim. Olha, Lucélia, as coisas acontecem, elas são muito diferentes, mas tem uma coisa que é fundamento, que é básico, que é a palavra. Eu vou falar como as coisas acontecem geralmente comigo, tá? Mas eu tenho certeza que outros irmãos têm as experiências deles, né? Eu sou uma pessoa assim, que particularmente, eu amo muito estudar a palavra. Então, eu gosto muito de ler, né? Ler e estudar, não é só ler, eu gosto de estudar. Então, à medida que eu vou estudando a palavra, o Senhor vai me mostrando, tem um louvor aqui, tem um louvor aqui, e eu vou anotando. Tem um louvor, tenho uma agenda, vou anotando, louvor tal, assim, a respeito disso aqui, disso aqui. E eu sei que em algum tempo, Deus vai me visitar em relação àquilo ali que Ele já me mostrou, né? Então, muitas vezes, várias vezes acontece isso.
geralmente assim. Outras vezes, o Senhor, como foi um louvor recentemente, tem o que, um mês atrás, o Senhor me deu, o irmão teve a revelação no domingo, na quarta-feira o Senhor me revelou o louvor, né? E não tinha nada anotado na minha agenda, no caso, entendeu? É tudo muito, muito diferente. Cada um tem a sua experiência Cada um específica. tem a sua experiência específica. Agora, uma coisa é fato, a palavra precisa ser fundamento. Quem compõe precisa estar alinhado com a palavra, precisa estudar a palavra. Quem é compositor não tem como não ser, a palavra não está junto. E a pessoa tem que ter essa intimidade com a palavra, a pessoa tem que ter essa intimidade com a palavra. Isso daí é uma coisa que não tem como, tem que ser. E muita oração, né, Mike? Meu Deus, oração. Meu Deus, oração só não. Oração, jejum e muita busca, porque as investidas, elas vêm muito, porque você imagina que o Senhor te dá um material que ele espalha por vários terrenos que não são do Senhor. Então o Senhor, ele vai vencendo batalhas e ganhando território em corações que não são dele. Então, assim, são muitas as investidas, muitas, né? E eu, particularmente, eu não fico sozinha. Eu tenho várias irmãs no meu coração, de preferência idosas, porque elas são maravilhosas. Aí eu peço, por favor, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu vou espalhando por várias delas para me cobrir coração, porque precisa. O louvor é uma arma, né? Um instrumento que nós temos para usar e que, como você acabou de dizer, é extremamente poderosa. Alcança lugares que a gente realmente não pode entrar. O louvor entra, opera e isso para nós é motivo de nós orarmos, né? Sim, orar pelos lógico. irmãos que são usados, né? Sim, com louvores revelados. Sim. Nem sempre tem o mesmo prazo, né? Por exemplo, o Senhor, você acabou de dizer que só te revelou um louvor em um dia. Às vezes acontece de demorar. Por exemplo, o Senhor revela a letra e a melodia. Ultimamente nós temos cantado Shekinah, né? Shekinah demorou 8 anos para eu fazer. O Vigiai, por exemplo, demorou 3 anos para eu fazer. Eu amo esse louvor, Vigiai. Então, ele é muito lindo. Ele é maravilhoso. Muito forte. Muito forte. E interessante o Vigiai, por exemplo. O Vigiai, quando 3 anos depois que eu terminei, o irmão que teve, porque ele foi feito com vários dons, e foram dons da igreja, que foram chegando para mim, o Senhor foi montando o louvor para mim. Muito interessante isso também, né? Eu falo, eu devo ser a pior compositora da igreja, porque o Senhor tem que falar tudo. Olha, tem que começar assim, porque eu devo errar muito. Eu penso assim, né? Se o Senhor não falar, eu vou errar. Mas aí, o Vigiai foi dessa forma, né? O Vigiai foi dessa forma que o Senhor foi mostrando, e o irmão chegou no final, falou assim, quando ele ouviu, porque ele ouviu esse louvor num sonho que ele teve, ele falou, Mike, é o mesmo louvor que eu escutei no sonho. Então isso para mim foi muito forte. Para mim foi porque demorou 3 anos, né? Então, às vezes, outra coisa que eu digo, não se apresse em entregar. Entregue só quando você estiver certo que aquilo ali, você estiver em paz. Não, tá certo, é isso aqui mesmo. Entregue, né? Você tem alguma experiência com a consulta, quando você vai buscar alguma direção, você pedir ao Senhor uma palavra? Eu tenho uma experiência incrível. Menina, o que acontece? Aí eu tinha um louvor
né? Se Deus quiser me abençoar. Esse louvor, o Senhor tinha mostrado muitos anos atrás a respeito desse louvor, e eu não tinha feito, né? Aí quando eu fui fazer o louvor, tinha um versículo que eu precisava. Eu precisava daquele versículo, porque a partir dele eu ia ter que construir o louvor. Olha, Lucélia, eu procurei na enciclopédia, procurei tudo quanto é lugar que eu poderia encontrar, não encontrei. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que construir o louvor em cima desse versículo, e eu não encontro, não tem como encontrar. Senhor, por misericórdia, fala alguma coisa para mim. Eu abri o versículo. Gente, glória a Deus. Eu bati aqui. Eu falei, meu Deus. Eu falei, que? O versículo tá aqui. Gente, em Miqueias. Glória gente, a Deus. Em Miqueias é um livro assim que praticamente a gente não lê. Não é que deveria, né? Em Miqueias tem muita coisa boa. Então, foi uma experiência assim extraordinária para mim. Que bênção. Meu Deus, que isso, né? Tudo que envolve louvor, alegra muito o nosso coração. Alegra. Né? Nos traz paz, nos traz um renovo, felicidade. Sim. Glorifica o Senhor, né? Por essa obra, pelos louvores dessa obra, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas através dos louvores. Em particular, eu gostaria de dizer, né, com carinho para os irmãos, que aqui nós estamos compartilhando a experiência da Mike, com o chamado dela. Né? E o chamado para o louvor possibilitou a ela diversas formas de falar do Senhor, de chegar até uma vida. Mas para você que está em casa, qual foi o seu chamado? É para as classes? É para a palavra? Entenda que da mesma forma o Senhor também vai te usar. Né? Nós estamos falando aqui do chamado dela, mas no seu chamado, como a irmã disse, é se dedicando, é orando, buscando a palavra, independente se é o louvor, se é as classes, se é, quem sabe, um diaconato, um ministério. O Senhor vai te usar da forma como Ele quer. Eu quero te agradecer, tá bom? Por esse momento aqui, que foi maravilhoso. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Foi muito bom conhecer um pouco de como é a experiência do chamado para o louvor, e foi muito bom conhecer um pouquinho dessa sua experiência com o louvor revelado. Eu acredito que muitos irmãos que te conhecem, alguns, né, acham até que o Mike é um homem, né? Sou não, tá, gente? Eu quero agradecer, assim, deixar para você, esclarecer para você que para mim, esse momento aqui foi muito especial. Eu amo louvor. Eu sei. E ter essa experiência, ouvir a sua história, foi uma bênção. Obrigada. Olha, uma bênção para mim também. Muito obrigada pela oportunidade. Amém. Você de casa, eu agradeço pela sua participação. Glorifico ao Senhor por você estar aí. Porque nós sabemos que esse programa ele é uma bênção porque os irmãos têm acompanhado. Eu quero deixar para você, tá passando aí embaixo, o e-mail do programa. Envie a sua experiência. Envie a sua experiência para que você possa estar aqui com a Mike, compartilhando com a gente a sua experiência com o Senhor. Tá bom? Fique com Deus. Até o próximo programa. A paz do Senhor.